Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a aula 1, né, onde você vai conhecer a história da internet. Então, essa aula vai ser bem breve, tá? Ela vai ser bem curta, bem rápida. Ela é feita para você conhecer a história da internet e para você também abrir sua mente, né, sobre vários tipos de negócios que foram criados e principalmente abrir sua mente sobre o que você pode fazer online caso você esteja perdido ou perdida. Então, sem mais enrolação, sem enrolação nenhuma, vamos direto ao que interessa. Esse é o episódio 1, né, da nossa série da história da internet, e você vai entender por que esse é o episódio 1. Bom, a história da internet e, claro, né, o impacto que ela gerou no mundo dos negócios. Porque, óbvio, o mundo dos negócios era um antes da internet e o mundo dos negócios virou outro. E você vai entender por que tudo mudou depois que a internet ela evoluiu, né? Bom, imagina hoje, né, você num mundo no qual a internet não existisse. Para muitos aqui que nasceram depois dos anos 2000, é praticamente impossível imaginar isso, né? Eu sou um pouquinho de antes disso, né? E eu sei que existiu, tá? Parece impossível, mas algum tempo atrás existiu sim um mundo sem internet, onde as pessoas não tinham redes sociais, não tinham acesso rápido às outras pessoas, às informações. Basicamente, tudo que a gente aprendia era através da TV, né? Da televisão, do rádio, ou de cartas, de revistas, né? O que acontecia no passado. Então é o seguinte, essa era a realidade e não faz muito tempo, tá? Que isso aconteceu. Hoje a internet não só conecta o mundo, né? Parece que ela só conecta as pessoas, mas ela tem muitas outras possibilidades. Hoje a internet literalmente movimenta trilhões de dólares, né? E eu coloquei aqui em dólares porque é uma moeda mais forte do que o real. Que com certeza ela movimenta trilhões e trilhões de reais também aqui no Brasil, beleza? E você vai entender como é que isso acontece e como é que você pode fazer parte, né, de uma pequena fatia ou de uma grande fatia desses trilhões que são movimentados, beleza? Nesse curso a gente vai explorar como ela chegou até aqui e como você pode aproveitar esse poder para criar o seu próprio negócio online. Ou seja, como eu falei anteriormente, participar de uma parte dessa fatia. Então vamos à parte 1. A era pré-internet, né? A história do que aconteceu antes da internet. Eu fiz esse vídeo para vocês, tá? Mas eu não vou rodar esse vídeo porque esse vídeo ou ele tá aqui em cima ou ele tá aqui embaixo, todo completo para você, que é um documentário com a história da internet. Provavelmente essa aula tá embaixo do vídeo, ele tá aqui em cima. Então se você chegou aqui, você já viu esse vídeo e você tem um interesse maior em entender um pouco mais sobre a história da internet, né? Então vamos lá. Isso aqui estava no vídeo, né? Para entender, eu vou ler aqui para você, ó. Para entender o impacto da internet nos negócios, precisamos voltar no tempo aos anos 60. Naquela época, o mundo estava em plena Guerra Fria e, no meio dessa tensão, o governo dos Estados Unidos queria uma rede de comunicação robusta que resistisse até um ataque nuclear. Foi assim que nasceu a ARPANET, a mãe da internet que conhecemos hoje. Então, caso você não tenha entendido no vídeo, a ARPANET ela foi o precursor da internet. Antes da internet existir como ela existe hoje, ela era literalmente. Eu vou aparecer aqui para você todinho. A internet ela era literalmente uma arma do exército americano, tá? Ela não era de outros exércitos, não era de outro país. A internet ela foi criada nos Estados Unidos, né? E tem lá no vídeo que no documentário. E ela foi criada para fins militares. Não foi para você usar o Orkut, o MSN, né? Para você usar aí o Facebook, o WhatsApp, assistir porcaria aí. Não foi para isso que ela foi criada. Ela foi criada como uma arma, principalmente uma defesa militar. Tanto que quem criou a internet foi a DARPA, né? O projeto de defesa do exército americano. É isso. Então vamos continuar. Mas ainda estava longe da internet comercial. A ARPANET era um projeto restrito a universidades e militares. A grande transformação só viria mais tarde. Agora vamos acelerar para os anos 90, né? Vamos avançar um pouquinho mais no tempo. A internet deixou de ser uma ferramenta militar para se tornar algo acessível a público geral. E esse foi o momento que os negócios começaram a perceber o verdadeiro potencial de vender online. Caso vocês não tenham entendido, né, lá no vídeo eu falei sobre isso, mas eu falei mais rapidamente. A internet, nos anos 90, pouquíssimo tempo depois que ela foi liberada para uso civil e comercial, a internet ela cresceu muito rápido. Porque você que usa hoje entende, né? Que ela é super útil para tudo, né? Mas naquele tempo as pessoas estavam começando a entender esse valor. E mesmo assim isso cresceu muito rápido. Em 1995, olha isso.
em 1995, menos de 1% da população mundial tinha acesso à internet. Você tem noção disso? Que 30 anos atrás, né? Essa aula está sendo gravada em 2025, final de 2025, e 30 anos atrás, menos de 1% da população mundial tinha acesso à internet. É loucura pensar nisso, né? Olha só, nos anos 2000, você aí que é dos anos 2000, ó, quando você nasceu, 5% da população, ou seja, de 7 bilhões de pessoas, você que é bom de matemática aí, ó, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. 5% da população mundial tinha acesso à internet nos anos 2000. Em 2020, né, no meio da pandemia, mais de 60% da população mundial estava conectada. E eu me arrisco a dizer que esse gráfico aqui, esse número aqui tá errado, tá? Eu acho que esse número é um número conservador. Eu acho que em 2020, né, no meio da pandemia, tinha bem mais gente usando a internet, tá? Porque estava todo mundo em casa, eu acho que passava de 70%, 80%. Mas a gente tem aquela galera isolada, né? Tem tribos indígenas, tem uma galera que realmente não consegue ter acesso à internet, mas eu acho que esse número aqui está errado. Mas o número garantido é 60% da população mundial estava conectada. E aí, ó, sabendo disso, grandes pioneiros como a Amazon e o eBay começaram seus negócios nessa época, mostrando ao mundo como a internet poderia ser uma plataforma de vendas e serviços. Interessante porque a Amazon começou nos anos 90 e você vai já conhecer um pouco mais a história da Amazon, mas ela foi um dos maiores crescimentos. E é interessante por quê? Porque depois da Amazon crescer o que ela cresceu, que você vai já saber, ela continuou operando no vermelho e depois que ela parou de operar no vermelho, que ela saiu do vermelho, o Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, ele virou o homem mais rico do mundo. Que doideira, né, galera? Vocês vão já saber mais sobre isso. Então aqui, ó. Você sabia que o Jeff Bezos começou a Amazon vendendo livros online em 1995? Ou seja, um ano antes de eu nascer. Eu sou de 96. Em 95... Olha que doido que eu vou te dizer. Deixa eu sair da frente aqui, peraí. Olha que doido isso aqui, galera. O Jeff Bezos começou em 95. E o eBay também começou nos anos 90. Começou com um leilão de itens colecionáveis. Você sabia disso? Se você não sabia, tá sabendo agora. Em 95 foi quando a Amazon começou. Guarda essa data, porque em 95 a Amazon começou e olha só. O primeiro bilhão de dólares de faturamento da Amazon foi em 2001. 6 anos depois. Vocês têm noção do que é? Em 6 anos... eles faturarem, tá? Isso aqui não é valuation, isso aqui não é valor de mercado, isso aqui é faturamento. Eles faturaram 1 bilhão de dólares, tá? Não foi de reais. Em 2001, galera. É loucura, né? 6 anos de empresa, eles faturaram 1 bilhão. Isso aqui foi um crescimento astronômico. Tem várias coisas por trás disso, tá? Não foi só... foi pura inteligência, meritocracia? Sim e não. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque senão pode gerar treta. Mas, 6 anos depois, mesmo assim, mesmo tendo todas essas informações que eu tenho, ainda mesmo assim é inacreditável. Com o passar dos anos, as redes sociais trouxeram ainda mais oportunidades de ganhar dinheiro online. Como? No início dos anos 2000, né, surgiram as plataformas MySpace e o famoso aí, né, Facebook, né? E aí eu vou sair da frente aqui para você ver. Então, em agosto de 2003, foi quando foi criado o MySpace. Isso aqui é do meu tempo, viu, galera? Eu acho que não é do tempo de vocês, não. Antigamente, quem era famoso tinha conta no MySpace para os seguidores entrarem lá e saber as atualizações das bandas, etc. Então, os famosinhos, né? Eles tinham MySpace e você entrava no MySpace dele para conhecer. Não sei se o MySpace hoje existe, não faço ideia, mas... aconteceu, tá? Não foi delírio coletivo, mas MySpace existiu, foi do meu tempo aqui. E, ó, em fevereiro de 2004, surgiu o Facebook, né? E ele não era famoso, tá? Surgiu, mas o Facebook foi ficar famoso lá para 2010, se não me engano, por aí, mais pra frente. Então, vamos lá, vamos continuar. O YouTube também entrou no jogo, permitindo que as pessoas com uma câmera e uma boa ideia monetizassem o seu conteúdo. E aqui foi onde o negócio começou a pegar, rapaziada. Teve a entrada do YouTube, eu não coloquei a data da entrada do YouTube, porque tem muita informação diferente, divergente da entrada da criação do YouTube. É porque hoje, você entra no Google e o YouTube aparece muito fácil. Mas caso você não saiba, o YouTube não era do Google.
tá? O YouTube foi comprado pelo Google. Eu também não sei exatamente a data, acho que eu coloquei aqui, mas eu não sei precisamente a data. O YouTube foi criado muitos anos atrás, né? Mais ou menos nessa época ali do Facebook, talvez um pouquinho antes. E depois ele foi comprado pelo Google, por isso que ele cresceu absurdamente como ele cresceu hoje. Na época o YouTube era muito famoso, ele sempre foi muito famoso e hoje ele continua, né? Pelo amor de Deus, provavelmente você pode até estar assistindo isso aqui no YouTube. Então, o YouTube foi fundado em 2005. É isso mesmo, eu achava que era 2003, entre 2003 e 2008, mas foi 2005. E hoje ele literalmente movimenta bilhões em publicidade, tá? Ou seja, quantas pessoas investem lá no YouTube para aparecer lá, né, esses anúncios que aparece aí para você, né? Vou colocar um anúncio aqui agora, ó. Toma. Brincadeira, calma aí. Então, ele movimenta bilhões em publicidade, né, em anúncios. E o Facebook foi fundado em 2004 e começou a permitir anúncios, né, em 2007. Hoje, a maior plataforma de anúncios online, hoje o Facebook, o Google, né, quer dizer, é o maior de anúncios online do mundo, tá? Ele sim é maior do que o Facebook ainda, porque muito mais gente ainda continua impulsionando lá no Google, né? E aí é isso. Hoje é a maior plataforma de anúncios online do mundo. O Meta, dono do Facebook, registrou uma receita de 38 bilhões no segundo trimestre de 2024, galera. Essa é uma das últimas informações que eu tenho concretas e atualizadas, né? Eu não tenho de 2025 ainda, mas 2024, no segundo trimestre, ou seja, janeiro, fevereiro, março, foi abril, maio, junho. Doideira, né? O que representa um aumento de 22,1% em relação ao ano anterior. Enfim, não vou ler o resto não, se você quiser se dar pausa e ler aí no resto. Mas é muita grana, galera. É muita grana. Aí teve aqui, ó, 47 bilhões, né, em 2023, confirmando que é muita grana. Então, ó, as redes sociais não só conectam pessoas, como abriram portas, conectaram, né, quer dizer, as redes sociais não só conectaram pessoas, como abriram portas para negócios de qualquer tamanho venderem diretamente para os consumidores. Desde pequenos artesãos até grandes empresas começaram a utilizar o Facebook e o YouTube para vender produtos e serviços. Eu sou uma dessas pequenas empresas, mesmo que eu já tenha faturado muito nessa internet, eu ainda sou uma pequena empresa, rapaziada. Mesmo que você esteja vendo o crescimento das minhas empresas, da Yuki, da Yaudi, de outras empresas que fazem parte do meu guarda-chuva, eu ainda sou uma pequena empresa. Ainda sou um pequeno empresário, mas com fé um dia serei um grande empresário e você também, tá? Porque você tá aqui no lugar certo para aprender as coisas certas. Então, todo mundo, né? Eu uso, provavelmente você usa, ou se você não usa ainda, aqui no decorrer desse curso, né? Desses cursos que você vai aprender aqui, você vai aprender a usar assim como a gente usa e tomara que você aprenda a usar até melhor do que eu, porque eu estou sempre melhorando, né, o que eu faço e eu espero que você também melhore. Então, o presente, né? Saindo do passado, aqui vamos para o presente agora, né? E o futuro da internet. Então é o seguinte, hoje a internet movimenta trilhões de dólares todos os anos. Não importa o que você venda, existe um caminho online para fazer isso. E galera, isso é muito real. Tem um monte de gente pessimista aí querendo te tirar do mercado porque tem medo de perder a concorrência, porque sabe que você que tá do outro lado, né? Eles sabem que você é inteligente e eles morrem de medo de você, galera. Essa é a verdade. Então, sabendo disso, tem um monte de gente pessimista por aí querendo te tirar do mercado. Mas eu te garanto que não importa o que você venda, tem mercado para você. E quanto mais doido é o que você vende, quanto mais doido você é, mais mercado e mais grana você tem chance de fazer. Até o final disso aqui você vai entender o que eu tô falando. Então, ó, o que antes era dominado por grandes corporações, agora está acessível para qualquer pessoa com acesso à internet. Caso você não saiba, eu vou ficar grandão aqui para você. Caso você não saiba, antigamente só era possível de fazer anúncios quando você era uma grande empresa. Você tinha que entrar em contato com a empresa lá, exemplo, Facebook, Google, e mandar um e-mail, mandar o seu arquivo de mídia, mandar lá o seu plano de negócio e blá 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 blá, para você conseguir fazer os seus anúncios. E isso virava quase um monopólio. Você aparecia para absolutamente todo mundo. Era muito mais barato, né? Mas o investimento inicial era muito alto. Então, só grandes empresas, Coca-Cola, bancos, grandes marcas de carro, grandes marcas de porcaria também. Porque vocês sabem, né? Porcaria, tem muita gente que vende porcaria que fez grana e pegou a visão da internet, chegou lá e colocou muita grana, né? Então, antigamente a internet só aparecia os mesmos anúncios para todo mundo. Se você é antigão na internet, aí você vai lembrar que você entrava num site, era o mesmo anúncio. Entrava em outro, era o mesmo anúncio. Todos os sites que você entrava eram basicamente os mesmos anúncios, né? Então, antigamente não era democrático como é hoje. Hoje você pode fazer uma conta no Facebook agora,
fazer lá sua Business Manager e você consegue fazer anúncios e aparecer para as mesmas pessoas que investem milhões e bilhões em tráfego. Você vai aparecer do mesmo jeito para essas mesmas pessoas. Ah, Sarva, o cara investe mais do que eu vou aparecer igual a ele? Sim, vai sim, porque não é mais monopólio, tá? A internet hoje ela tá diferente, a forma como você faz os anúncios tá totalmente diferente. E como eu te disse já milhares de vezes só nesse vídeo, você daqui pro final de tudo que você tá aprendendo aqui, você vai aprender um pouco mais sobre isso, como é que você pode aparecer com essas pessoas. Então vamos lá. O que era dominado por grandes corporações agora é acessível para qualquer pessoa com acesso à internet. Isso é muito verdade. Aqui tem uma empresa, a sede do Google, né? Uma das sedes do Google aqui é uma das sedes do Meta, que eu coloquei aqui, deixa eu sair da frente, ó, para mostrar para você como eles estão grandões, né, hoje, né? E você pode ser assim também, tá? Assim, grandão também. Meu objetivo é ser grandão, assim como eles são, beleza? Então, o que antes era dominado por grandes corporações, agora está acessível literalmente para qualquer pessoa com acesso à internet. Eu coloquei aqui de novo para enfatizar isso para você, que se você está assistindo isso aqui, você tem acesso à internet, então você tem total capacidade de fazer anúncios também. Esses caras aqui, eu coloquei esses caras aqui porque eu tenho certeza que você conhece alguém daqui. Com certeza você segue alguém daqui. Quem daqui você segue? Você segue esse cara aqui? Ou você segue essa aqui? Essa aqui eu não sei como é que tá hoje, né? Quando eu fiz essa slide aqui já tava bem, mas hoje eu não sei se ela tá muito bem não, hein? Esse cara aqui, quem aqui já seguiu esse cara? Esse cara aqui também, hein? Então esses caras aqui, galera, eles são, né, grandes exemplos. Provavelmente você já viu a cara de todos eles na internet. E isso prova o quão a internet é poderosa, né? Isso prova o quão a internet ela pode deixar as pessoas ricas, né? Caso você não reconheça aqui, né, ela muda de rosto igual... Enfim, não vou fazer piada pesada não, é que eu tomo um processo aí. Mas essa aqui é a DK, tá? Aqui tem a farofa da DK, né? Por muitos anos aí, ficou famosa aí. Então essa é a DK, né? E os outros aqui você deve conhecer também. Essa aqui criou marca, essa aqui criou marca, esse aqui criou várias marcas, esse aqui também e esse aqui também. Todos eles criaram marcas fortes na internet, né? Então vamos lá. O que é que a gente espera do futuro? Porque você não tá aqui para querer saber só do passado, óbvio. Sua empresa, né? O seu sucesso está no futuro. O que a gente espera do futuro? Em 2023, né, o e-commerce global movimentou mais de 5 trilhões de dólares, galera. E estima-se que até 2027 esse número suba para mais de 8 trilhões. Ou seja, desses 5 trilhões, tem mais 3 que você pode fazer parte deles. E é isso que eu estava querendo dizer para você. Com tecnologias emergentes como a inteligência artificial, a Web3 e o metaverso, as possibilidades para você empreender para empreendedores digitais só estão começando. E isso é verdade, galera. O metaverso ele ainda não é tão popular quanto deveria, mas eu já vou deixando aqui a dica para você. Estude e aprenda sobre o metaverso, porque pode ser que esse vídeo agora, quando eu estou fazendo ele, isso aqui não é tão popular assim. Já teve o seu hype, mas eu te garanto, um dia o metaverso ele vai ser muito mais popular do que é hoje. Então você que estuda 3D, você que estuda design, você que tá querendo ir para alguma direção e você, pô, meu irmão, eu tô querendo começar minha carreira digital agora, para onde é que eu vou? Essas 3 coisas aqui, ó, inteligência artificial, Web3 e metaverso. Coloque isso na sua pesquisa do Google, coloque isso na sua pesquisa da inteligência artificial e isso será o seu futuro, beleza? Ou continue assistindo as nossas aulas aqui, continue engajado com o que a gente vai te ensinar aqui, que você vai aprender sobre tudo isso com muitos detalhes, assim como você está aprendendo nessa aula aqui, beleza? Então, a melhor parte é que qualquer um com o conhecimento certo pode participar dessa revolução, beleza? E o conhecimento certo é isso que eu estou dizendo para você aqui. Se a história nos ensinou algo, é que a internet é uma ferramenta poderosa. Desde o seu início, ela transformou o modo como trabalhamos e vivemos e principalmente como fazemos negócios. Você está pronto para aproveitar essa oportunidade? Se você estiver pronto, é só continuar aqui, né? Nos próximos episódios, vamos explorar como você pode começar a usar a internet para ganhar dinheiro, mesmo que você esteja começando do zero, beleza? Então, essa aula aqui, ela foi mais para te especificar um pouco mais sobre a história da internet, né? Abrir a sua mente para as possibilidades. E é isso, né? Aqui eu, mostrei aqui o roteiro, mas você não precisava ver o roteiro porque você acabou de assistir a aula, né? Então é isso, tá? Essa foi a nossa primeira aula. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido e terão muito mais outras aulas daqui no decorrer desse curso, beleza? Eu quero agradecer você por estar aqui e eu quero te impulsionar, né? Eu quero te estimular a continuar assistindo isso aqui, porque isso aqui é o futuro. A gente está fazendo isso aqui com muito carinho, a gente
realmente quis fazer um conteúdo que ele vá ser útil para você, não só um conteúdo que você vai aprender a fazer uma coisa, vender e depois perder o dinheiro, entende? Tem muitos cursos por aí, eles vão te ensinar a ganhar dinheiro? Vão, mas eles vão te ensinar a ganhar dinheiro na base de um hype só. E aqui não, é uma formação para você aprender tudo o que você precisa, para você não quebrar no futuro, para você estar sempre atualizado ou atualizada com tudo que está acontecendo na internet. Então, eu te vejo na próxima aula, onde você vai aprender um pouco mais sobre isso e vai ser um conteúdo ainda um pouco mais prático, beleza? Então, até a próxima aula, te vejo lá. Valeu!